Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Então, é com essa introdução que nós começamos o nosso estudo de hoje de forma bem clara sobre o Pai Nosso. A gente vai tentar ilustrar para vocês um pouco do nosso conhecimento, obviamente com as instruções e intuições dos nossos amigos mentores, para estar levando um pouco do que de fato Jesus quis trazer com o Pai Nosso naquele período e que ainda serve para nós nos dias atuais. Não é isso, Beto? Sim, boa noite, né? Mais uma vez, todos muito bem-vindos aí ao nosso estudo. Se não, nem precisa pedir para fazer a prece, né? Porque com esse Pai Nosso aí já foi uma prece, né? Bastou sintonizar aí para alcançar o objetivo, né? Dessa comunicação com o nosso Pai. Então, como o Bruce bem colocou, né? O Pai Nosso, nessa oração que Jesus nos ensinou, né? A gente vai entender quando a gente vai aprofundar, né? Quando a gente vai começar a detalhar, esmiuçar essa oração, esse presente do Cristo para a gente, o quão grande e profunda ela pode ser, quão benéfica, ou o quanto ela pode nos auxiliar na caminhada. Não é só uma prece, né, Bruce? Não é só como digamos assim, um roteiro para a gente conversar com o Pai. Quando a gente concluir essa análise aqui, um texto bem resumido aqui do que seria o Pai Nosso, de fato, a gente vai entender que é o nosso roteiro de vida. Sim. É o nosso... todo mundo pede um tutorial, né? Todo mundo pergunta, poxa, mas não tem um tutorial para a gente superar as dificuldades do dia a dia? É o Pai Nosso. É simples assim, né, Bruce? Quer continuar aí? Tanto é que a gente começa, né, essa ideia, né, por que de fato Jesus trouxe o Pai Nosso, né? Naquele período a gente entende já que a população, né, o ser humano daquele período era um ser humano ainda engatinhando nos preceitos religiosos e espirituais, né? Tinha-se ainda um pouco do conceito politeísta por causa da imposição de Roma, né? Então Jesus, através do Pai Nosso, né, porque foi, de certo modo, uma curiosidade dos apóstolos, por tanto ver Jesus orando, eles também quiseram aprender, né, e logo questionaram Jesus. Ó mestre, poderia nos ensinar a orar? E aí Jesus, de forma bem simples, traz para nós uma conexão prática, rápida e funcional, que é o Pai Nosso, né? Então, quando a gente começa a pegar o Pai Nosso e entender de fato
parte por parte dele, a nossa conexão com as nossas preces, né? Quando a gente vai fazer as nossas preces no momento de ir se repousar para dormir, no momento que a gente acorda, e durante o dia também, fica mais fácil. Então, por exemplo, Jesus, quando diz sobre o Pai Nosso, é o primeiro momento que a gente vai se desligar das atividades terrenas, se desligar das perturbações mentais e conectar diretamente com o Pai. Então, quando ele fala Pai Nosso, é de fato, desligue e conecte. Conectou com o Pai, e aí sim, você começa a esmiuçar todo aquele sentimento. E logo após isso, ele mostra exatamente a posição do Pai, né? Pai Nosso que estais no céu. Já coloca assim que é um ser já de grande energia espiritual e que de fato pode nos auxiliar, que está de fato acima da gente. Então a gente já se sente seguro, né? Já é um começo ali para a gente ficar tranquilo e de fato soltar todas as nossas mazelas, todas as nossas tristezas e também alegrias, porque é uma pessoa de fato, um ser que a gente pode confiar. É interessante a gente pontuar isso daí que você colocou, quando a gente roga, né, o Pai Nosso que estás no céu, né, a gente não dá conta, mas a gente está passando por um processo de perturbação, de sofrimento, de aflição tão grande, que na hora que a gente não se dá conta, quando a gente roga o Pai, às vezes a gente nem percebe que nós não estamos mais sozinhos naquela situação. Nós estamos ali num processo difícil, delicado, problema com saúde, trabalho, enfermidades, né? Problema com familiares, e a gente pensa que está sozinho, está abandonado. E quando começa o início, a introdução da prece que Jesus nos colocou aqui, meu filho, já no início já se conecta aqui, ó, você não está sozinho. Né? E tem um duplo sentido, mas uma dupla observação nesse ponto, que não é só a questão da conexão com o Pai, quando a gente chama pelo Pai Nosso. Né? E quando Cristo fala que quando um ou mais ele tiver em teu nome, quando a gente lembra de fazer o Pai Nosso, nós estamos lembrando da orientação do Cristo. Então a gente está rogando ao Pai em nome do Cristo. Né? E aí a gente sabe também que a gente nunca está sozinho. Então tem sempre um mentor do lado, tem sempre orientação do lado, e a gente tem que sempre buscar essas boas vibrações na hora de se conectar, porque a gente vai entender, só sair um pouquinho do texto aqui do Pai Nosso, no Evangelho, a importância e eficácia da prece. Sim. Né? Que a gente tem que colocar o sentimento, buscar a inspiração, para então entrar em contato com o Pai. Né? Que esse o nosso Pai vai nos ouvir, isso é fato, quando a gente chamar por Ele. Mas nós vamos estar conectados, sintonizados para ouvir as orientações, né? As inspirações, né? Então a gente também tem que ficar atento a esse ponto. Né? E de fato, né, essa introdução, esse princípio da prece, né, da oração, ela de fato tem que ser uma coisa que traga a ligação do ser. Né? Quando a gente fala em nome, igual o Alberto citou, em nome do Cristo, por exemplo, é que de fato a gente tem o Cristo como modelo mais próximo a ser seguido e o Pai é algo que está bem mais acima, né? Então a gente pelo menos busca uma trilha mais próxima, né? Busca um intermediador, né? Tem um intermediador ali para poder... Ô, Jesus, eu não chego lá não, mas você tá aí. Dá uma ajudinha aí. De repente você pede para Maria, né? Dá uma força. A gente brinca assim, mas é verdade. A gente tem essa limitação, até da própria concepção da igreja. A questão dos santos, né? A gente vai pedindo a intervenência de todos os santos, por assim dizer. Nós, como espíritos, não. Né? A gente tende a entender um pouquinho o que é ser santo, o que é pedir auxílio no santo. Quando a gente se dirige a um espírito mais evoluído, qual que é a simbologia? Né? E entende que os espíritos, nessa condição de santos, que são os espíritos evoluídos, bons e até puros alguns, eles são intermediários do Pai, claro. Né? Eles são os mensageiros do Pai. Então é eles quem leva a nossa prece num sentido, né, simbólico, traz de volta a orientação do Pai.
né? Que como a gente não tem a sensibilidade de entender o Criador ainda, depende dos intermediários. Sim. Né? Não é o pai que precisa deles para falar com a gente, é a gente que depende deles para compreender o pai. Né? Então, sempre quando a gente está lá no início, Pai nosso que estás no céu, santificado como está aqui seja o vosso nome. Né? Como a gente nem compreende ainda, né, o que é o Deus nosso Pai de verdade, aí Jesus vem falar aqui, ó, demonstra um respeito, a veneração ao Ser Supremo. Né? Quando ele fala santificado seja o vosso nome. Mas a gente ainda tem dificuldade para se conectar. Então a gente precisa sempre buscar em cada segundo, quando a gente está fazendo essa oração, ainda que lá no início da introdução, essa conexão, reforçar isso e deixar isso atento. Né? Vamos avançar um pouquinho aqui. Aí Jesus roga, venha a nós o vosso reino. Sua alma se abre para nos ensinar que o reino de Deus está dentro de cada um e que para encontrá-lo é preciso buscar com todas as forças, que nós comentamos tudo aqui até agora. A gente quer vislumbrar o reino de Deus, só que, como Jesus bem colocou aqui, Jesus não, isso aqui já foi o Bruce escrevendo, eu acho, né, Bruce? Mas a gente pede para o reino dos céus estar até nós, mas se nós gastamos o nosso tempo, parte do nosso tempo, construindo um reinado de aparências, futilidades, né? Tentando viver apenas essa coisa momentânea da matéria, não vai ter reino do Pai para nós. É um reino que é de amor, justiça. Quais são os atributos da divindade de Deus? Então, sabedoria infinita, né? Amor infinito, coisa que inclusive a gente ainda está aprendendo a ter. É nesses pontos que é legal a gente tocar, como diz, cutucar, porque né, a boca está perto do ouvido, nem à toa. Não é? Mas é engraçado a gente cutucar porque a gente fala, venha a nós o vosso reino, mas a gente está querendo o nosso reino, literalmente, da matéria que Deus veio para cá, e a gente fica feliz assim, né? Qual que é a proposta? Essa parte, né, que ele fala, venha a nós o vosso reino, porque o reino é dele, o vosso reino Nossa! E assim, essa parte ela traz pra gente, inclusive, uma compreensão do todo. Sim. Literalmente, porque quando a gente fala venha a nós, ao vosso reino, quer dizer que, de fato, nós fazemos parte do reino de Deus. Só falta ainda, obviamente, a gente entender isso, né? Nos colocarmos de verdade, né? Muitas das vezes os espíritos eles trazem para a gente algumas orientações que são pequenos puxões de orelha para a gente de fato começar a se portar como um cristão, né? Porque a gente muitas das vezes na correria do dia, diante dos problemas que a gente obviamente entende como problemas, mas não são, então a gente diante dessas situações a gente esquece o cerne do ser, né? O cerne do cristão, e nesse momento a gente até na oração, a gente vem a nós o vosso reino, a gente quer para nós. E pensando no quê? Nós. Né? Quando a gente está vendo a nós o vosso reino, estou materializando uma casa top, aquele carrinho básico. Não, mas eu tô... É fato. Né? Nós, quando a gente está fazendo nossas preces, meu Pai, não me deixe faltar amanhã a Mega Sena para eu comprar. É difícil. E muitos falam, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou doar tanto para lugar tal. Lembro do João Batista nessa hora. Nós estamos com reformas para fazer. Mas é aí que tá. A gente não precisa de muito. Divaldo mesmo é um exemplo disso. Chico, então, nem precisa falar. Bem lembrado, Mansão do Caminho. Não é? Então a gente não precisa de muito para fazer. Né? A gente precisa de querer, basicamente. Interessante isso daí. Fugindo, não é fugindo, é dentro do contexto. Estava estudando esse final de semana um evangelho em casa, né? Que em casa é o evangelho no lar, mas ele é meio setorizado. É setorizado, porque tem a Gabriela que tem uma atividade diferente, a Paloma vai orientando, aí fica eu lá no quarto, né? Aí eu estava pegando aquele livro Pão Nosso, não é Jesus no Lar, e ele fala justamente sobre isso, cara. É interessante, igual o Bruce bem colocou, quando a gente fala, eu quero ganhar na Mega, eu vou pedir o Pai na minha oração, lá no Pai Nosso todo dia,
Porque a gente faz até um ritual, né? Tem gente que faz 3 Pai Nosso, 2 Ave Marias e 50 depois da Ave Maria, né? Para poder... Fui católico. Mas para 50 Ave Marias lá e pede uma coisa só, né? Aquele esquema de troca. Né? E falar, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou doar lá tanto pro asilo do fulano de tal, porque para fazer a caridade, para exercitar a caridade. Aí como o Bruce bem colocou, Divaldo, Chico Xavier, tantos outros que fizeram um verdadeiro trabalho cristão com muito pouco. Né? E no Evangelho no Lar, esse final de semana, estava estudando, Jesus no Lar, que é o livro, veio um capítulo justamente onde tratava da coragem, que um determinado cidadão, vamos simplificar, pediu, né? Ele foi agraciado com o espírito dos dons, né? Deu a ele o dom do dinheiro, da inteligência, da saúde, né? E ele foi vendo a dificuldade que era a provação que era cada dom desse na sua vida. No final, ele chegou para o mestre e falou, cara, não tem jeito, não consigo ser feliz, eu tive tudo, mas eu não consegui ser feliz. Eu fui agraciado com tudo que de material que era interessante, né? Para saúde, beleza, inteligência, poder, tive tudo isso, mas eu não consegui ser feliz. Sempre teve alguma coisa no caminho que me tirou aquele momento. Aí o Espírito, né, naquele momento fala com ele, mas te faltou um pedido, que a coragem, que não adianta nada você pedir tudo isso, ser aventurado, bem-aventurado, ou ser bem agraciado com tudo isso e não ter coragem para que na hora vir uma dificuldade, superar. Então a gente fazendo prece pro Pai, pedimos as coisas para o nosso Pai, nós pedimos, mas nada de pedir coragem para superar as dificuldades, que é o que de fato nos faz crescer. E sem contar também que a gente não deve isso, de fato, né, como vem a nosso vosso reino, não é pedir só para nós também. Sim. Nós também temos que fazer a nossa parte. Né? Nós também, como por exemplo, está citando a questão da coragem, nós temos que ter coragem para encarar todos os desafios. Né? Porque é assim que a gente aprende. Uma criança, enquanto ela não cai várias vezes, ela não aprende a andar. É o processo mesmo da evolução e é mais do que necessário, né? É aquela velha máxima, né? O pai, quando o filho pede o pão, ele não vai dar pedra, né? Mas ele também não vai simplesmente te dar tudo facilitado, ele vai te dar os meios para conseguir. Exatamente. Quando você está no reino animal, ok, se vive distinto, lá ele provê tudo pela natureza, joia. Já no nosso nível como homens, não. Aqui, meu filho, você tem inteligência, você tem todos os membros, você tem tudo que precisa para construir. Esse é o teu passo, agora é a tua caminhada. E aí? Né? Então a gente não pode esquecer, quando a gente está pedindo ao Pai, a gente precisa ter essa consciência, que Ele vai nos prover o necessário para sair daquela situação, mas o movimento é nosso. E aí vem aquela questão, né? Que seja feita a tua vontade. Né? A gente muitas das vezes a gente pede e acha que aquilo que a gente está pedindo é o ideal para a gente, é o bom para a gente, mas às vezes nem sempre é. Deus dá tudo que a gente, escuta bem a palavra, precisa, não o que a gente quer exatamente, é o que nós precisamos. Então o que a gente precisa para crescer, o que a gente precisa para evoluir, Ele vai dar, né? Então Jesus mesmo disse isso para os apóstolos, né, para que propagasse isso para o planeta todo, bem como também os espíritos da boa vontade também nos diz todos os dias através de intuições, sonhos, enfim. Tudo que a gente precisa nós temos, né? Basta a gente ter fé, a gente ter confiança, como o Beto mesmo disse, a gente ter coragem para encarar aquilo e de fato receber aquela boa vontade do nosso Pai. Aqui no Pão Nosso de Cada Dia, no Dai-nos Hoje, né, nós comentamos agora sobre exatamente isso. A gente pede, mas a gente só espera que venha, que brote aqui na mesma cesta de pão. Não vai ser assim. Não temos Jesus aqui para materializar. Vamos, né? A gente precisa entender, né? São momentos diferentes. Poxa vida, a gente tem que ter essa maturidade já hoje. Passaram-se 2000 anos. Né? Então, assim, com tudo que tem acontecido, a gente vai esperar ainda que venha de mãos assim, pesadas, assim, tudo dado?
Acho que a gente precisa acordar, de certa forma, para a realidade, né? A preguiça é uma falta de Deus, né? Sim. É uma transgressão. Então a gente precisa estar atento. É um pecado capital até, ó. Né? A gente precisa estar sempre atento a isso. O que adianta eu estar pedindo paz, sendo que ao mesmo tempo eu estou ferindo uma lei dele? Verdade. Né? É um desrespeito, na verdade. Né, gente? E uma questão também que a gente tem que analisar é o seguinte: entre dois vetores, nós temos Jesus e a gente. Em Jesus, ele é um co-criador em plano maior. Jesus está aqui. E nós somos co-criadores em plano menor. Está bem aqui. Se a gente analisar essa questão, somos ambos co-criadores. Sim. Cada um na sua esfera, certo? Então, se a gente analisa por esse lado, por que eu, sendo co-criador, eu não vou co-criar? E o legal, né? Você é co-criador e cada um responde pelas suas obras, pela sua criação. Claro. Né? Aí a gente entra bem nisso aqui, ó. Perdoai as nossas ofensas. O que a gente anda criando? Corona! Olha, gente, é sério. Né? A gente brinca assim para não ficar muito pesado, mas a gente tem que ter consciência, a nossa responsabilidade, o quanto nós ofendemos a Deus com as nossas ações. Né? Então, a gente precisa dar uma refletida. Muito refletida. Sim. E aí, dentro desse todo o processo, né, onde a gente cocria coisas que não são lá muito beneficentes a nós e ao nosso próximo, inclusive, né, cai aquela situação dentro da gente, no nosso cotidiano, que a gente para e pensa, né, onde entra a parte de perdoar, de desculpa por tudo que a gente fez de errado, dissimulado. E às vezes nem coloca sentimento verídico naquilo, né? Se auto-engana. E aí vem aquela questão, não nos deixes cair em tentação, sabe? E aí, poxa, Jesus, ele não tá trabalhando no planeta, sabe? Ele não está ajudando no planeta em prol de uma pessoa. É nós que não temos que deixar nos cair em tentação. E ele sim, quando a gente entra nesse quesito e fala não nos deixe cair em tentação, nossos mentores, Jesus Cristo, nosso próprio Pai, ele de fato vai nos orientar, né? Ele vai perceber que nós somos fracos de fato, ele vai entender o nosso nível evolutivo e vai fornecer para a gente meios de que nós não caímos nas nossas próprias falhas. E o legal, se eu não me engano, tá? Por favor, minha memória também já não tá lá essas coisas, mas eu sou velho. Se eu não me engano, é num vídeo da NET, justamente sobre a análise sobre o Pai Nosso, não vou, salvo engano é isso, não sei se ela replicou o comentário do Haroldo ou se foi do Chico, quando ela foi definir o que é tentação. Aí, essa cena fritada dos ovos, foi que tentação é aquele cachorrão grande, bravo, maior que um pitbull correndo atrás de você. Você é doido que ele te pegue. Não é, cara? Tentação é isso. Então a gente está lá pedindo ao Pai, não nos deixe cair em tentação. Morde, pelo amor de Deus. Então a gente precisa refletir. O que a gente quer, né, de fato, construir. Né? Aqui, conforme está o texto. A gente pede para não cair em tentação. Mas a tentação para nós ainda é boa. Nós ainda temos muita afeição por ela, muita simpatia por ela. Sim. É um problema um pouco mais complexo. Estamos vivendo um mundo capitalista e é um exemplo. Nós não estamos simplesmente falando de um pecado qualquer. Estamos falando de coisas comuns ao nosso cotidiano, à nossa cultura, ao nosso entendimento como seres e que precisa ser revisto. Então, essa é a construção do Evangelho, é a missão do Cristo nas nossas vidas. Então, quando a gente fala, não nos deixe cair em tentação, temos que entender o que é tentação primeiro. Sim. O que é tentação em nossas vidas? Né? E a partir daí, os meios que são oferecidos diariamente, inclusive em abundância, vamos perceber e captá-los, né? E aí, após esse processo que a gente começa a entender sobre essas tentações, essas falhas nossas, materialistas, né, e egoístas, inclusive,
nós vamos entender, né, que quando ele fala livrai-nos do mal, poxa, depois de todo esse processo, dentro desse Pai Nosso, a gente pede Ele ainda para nos livrar do mal, já dá a entender de fato que nós estamos começando a entender todo o contexto do nosso íntimo. Né? Uma das pessoas que fala muito sobre reforma íntima, né, que é o Haroldo. Sim, Haroldo, Bossandro também. É muito mais do que fundamental a gente começar a tirar alguns minutos do nosso dia e olhar para dentro de si, sabe? Entrar num silêncio, numa meditação, que seja breve, de 5 minutos, 2 minutos, mas já é de grande valia, né? Nossa, cara, você falou assim, livrai-nos do mal. Estamos aí, né? Pandemia, né? Tem uma corrente muito forte já, que entende que é um processo de regeneração já, né? O planeta Terra caminhando para um mundo de regeneração, onde o mal, esse mal que a gente pede tanto diariamente para ficar livre dele, tende agora a sumir, né? Tende a diminuir, na verdade, não é sumir, é diminuir ainda, né? E aí, o que a gente está fazendo para construir? Porque é fato, o mundo de regeneração só quando todos nós nos regenerarmos. E aí? Diariamente estamos pedindo ao Pai, livrai-nos do mal. E o que eu faço? Sempre é aquele espera, né? A gente pede e só espera. Por isso que estão há 2000 anos aí, Cristo passou e a gente está esperando o Cristo voltar. A gente está esperando. Vai que ele cura tudo de novo, né? Vai que ele queira ser crucificado de novo. Gente, a gente tem que despertar para essas coisas. Né? Olha, a gente que fez Gente, a nossa análise é muito superficial, é muito pobre em termos de conteúdo que dá para sugar do Pai Nosso. A nossa limitação é muita. Mas já deu para entender aqui, ó, uma prece que a gente fazia 1 minuto em casa, a gente já está indo para uns 25 a 30 minutos. É só um paralelo para a gente entender o que a gente está viciado a fazer. É vício, é máquina. Né? A gente não põe sentimento, não põe razão e nem passa pelo crivo, já está em automático. E a gente vai ensinando nossos filhos da mesma forma, mas não explica para ele o que quer dizer cada palavrinha daquela no Pai Nosso, na prece. E como o Bruce bem colocou no início, estou resgatando, foi a primeira prece que Jesus ensinou. Se teve uma prece que veio direto do Mestre, é essa. Então a gente tem que confiar, tem que entender, né? Como a gente bem colocou no início, isso aqui é um tutorial para a vida. Se souber interpretar, se quiser interpretar, se quiser sair da preguiça, daquela posição de conforto, nem só de receber, só de aguardar, né? Porque se o cara está só na condição de receber, nem recebendo ele está. Porque até a ação de receber ela exige algum movimento. Recebendo ele está, não coisas positivas, coisas construtivas. Por incrível que pareça, até para receber ele tem que estar numa posição. Tem que estar numa posição favorável. Positiva ou negativa. Sim. É uma ação. Eu não recebo parado. Né? Então... E infelizmente, né, a nossa vida ela deu uma freada com essa pandemia. Todos nós já demos uma percebida que nossa vida deu uma freada. A gente consegue já observar coisas que a gente não conseguia observar nos tempos passados, né? Antes da pandemia. Igual, por exemplo, a gente hoje acorda, o dia ele tem rendido mais, inclusive. Né? A gente passa todo dia, não é aquele pulo do dia para tarde, da tarde para a hora de dormir, não. Já você começa a voltar a sentir um fluxo no passar do dia. Agora dá um sentido para as coisas. Né? Exatamente. Então, Jesus finaliza como qualquer outra pessoa no mundo. Amém. Assim seja. Né? Que assim seja. Sabe? Essa finalização, ela mostra o quanto a gente deve estar bem com a criação, o quanto a gente deve confiar, ter fé naquilo que foi dito, naquilo que foi pronunciado e principalmente pensado. Né? O significado do amém, do que assim seja, é tão grande assim, porque é simplesmente a confirmação
até a materialização, a concretização de tudo que você pediu por Pai ali no Pai Nosso. Sim. Como diz, é o ponto. Eu falei, papai, tá aqui, ó. Falei, escrevi, pronto, apertei o botão de enviar. É isso. E a gente não coloca fé, a gente não coloca sentimento. E aí fica literalmente só máquina. Né? É difícil. Né? Então, continuando, Bruce, a gente estava justamente refletindo, né, sobre essa condição de encerrar, de ter a certeza dessa conexão com o Pai. Então é só mesmo reforçando, gente, ou assim seja, ou amém, ou não é como os outros pedem. Aquele botãozinho de apertar e enviar a mensagem do Pai se você estivesse encaminhando um e-mail. É simples assim, uma mensagem. Né? O WhatsApp ali, você está apertando o botão de enviar o Enter. Então a gente não pode ter aquela mecanicidade na prece. A gente precisa ter firmeza. E vamos só ler um trechinho aqui do Evangelho mesmo, ainda é uma introdução lá do Pai Nosso, mas é só resgatando aqui que no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no finalzinho tem uma coletânea de preces. E lá também tem a oração dominical, né? Tem o Pai Nosso, bem mais detalhado, bem mais robusto, né? Que vale a pena a gente dar uma estudada, vale a pena a gente dar uma olhada, mas eu pedi pro Bruce pra gente só pegar o inicinho aqui, que daí a gente vai encerrar com isso. Nós vamos deixar um Pai Nosso aí, né, Bruce? Do cantado. Eu não sei quem cantou, mas parece que foi escrito por Chico Xavier. Mas, cara, é bacana, tá? Então a gente vai ler e já se despede por aqui, tá bom? E até semana que vem, um grande abraço. Fique com Deus aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cremos em Ti, Senhor, porque Tu revela o Teu poder e a Tua bondade. A harmonia do universo dá testemunho de uma sabedoria, de uma prudência e de uma previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas. Em todas as obras da criação, desde o raminho de erva minúscula e o pequenino inseto até os astros que se movem no espaço, o nome se acha inscrito de um ser soberanamente grande e sábio. Por toda parte nos depara a prova de paternal solicitude. Cego, portanto, é aquele que te não reconhece nas tuas obras, orgulhoso aquele que te não glorifica, e ingrato aquele que te não rende graças. Nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escasseus, santificado Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, nos céus como em toda a terra.
de luta e de sofrimento, evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito de luz no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem, com a proteção de Jesus. Livra nossa alma do erro neste mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor